Ora, muito bem, vamos então agora abordar um módulo especificamente dedicado às alterações legislativas promovidas pela Lei do Orçamento de Estado para 2020 em matéria de imposto do selo. Resumidamente, vamos começar por fazer algumas notas prévias no que diz respeito à declaração mensal de imposto de selo, à nova declaração mensal de imposto de selo. Depois vamos focar algumas alterações ao nível do artigo 5º e talvez a principal alteração em matéria de imposto de selo é indiscutivelmente aquela que é incutida ao artigo 7º do Código de Imposto de Selo e que tem a ver com a isenção de imposto de selo em matéria de operações denominadas de cash pooling. Vou tentar já definir mais ou menos o que é que se passa. O que vai ter consequências também em termos de obrigações contabilísticas. Há uma alteração ao artigo 70A relacionada com o desincentivo ao crédito ao consumo, à semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, e há uma alteração à tabela geral de imposto de selo, precisamente à verba 17.2 da tabela geral de imposto de selo. Ao nível das notas prévias em sede de declaração mensal de imposto de selo, quero recordar que a Lei 114 de 2017 aditou, vejam bem, 2017, aditou o artigo 52A ao Código de Imposto de Selo, criando a figura da declaração mensal de imposto de selo. No entanto, o que é certo, é que o modelo oficial da declaração mensal de imposto de selo apenas viria a ser aprovado por portaria em 2019, pela portaria 339 de 2019, de 1 de outubro, com entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 2020. Quer isto dizer que o cumprimento da obrigação de liquidação e pagamento do imposto de selo passa a efetuar-se mediante a entrega de uma declaração mensal. No entanto, face a alguns constrangimentos que ocorreram, e por via do despacho número 5/2019 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi determinada a prorrogação do prazo para o cumprimento da obrigação de entrega da declaração mensal de imposto de selo e o respectivo pagamento do imposto. E veio esta obrigação a ser prorrogada relativamente aos meses de janeiro e fevereiro, no sentido de ser cumprida até ao dia 20 de abril de 2020. Quer dizer que até ao dia 20 de abril de 2020 eu vou entregar as declarações mensais de imposto de selo dos meses de janeiro, dos meses de fevereiro e já agora, dentro do prazo necessariamente, do próprio mês de março. Estás a ser otimista ou tens informação que isto está quase pronto a funcionar? Não. Ou estás a ser mesmo otimista? Não vem o outro despacho a dizer mais uns meses? Não estou a ser otimista. O despacho não conheço instruções novas. O despacho do número 5/2019 refere que, em princípio, até ao final do mês de março, a declaração estará disponível. No entanto, é a informação que tenho neste momento. Ou seja, estás só a ser otimista, confiando no que todos conhecemos. Estou a ser confiante de que isto efetivamente vai ser aplicado desta forma. Se calhar ainda temos mais um despacho. Até lá veremos. Agora, uma das grandes novidades que existe em matéria, não só a declaração mensal de imposto de selo, mas também este artigo 52A do Código de Imposto de Selo. Porque este artigo 52A do Código de Imposto de Selo passa a determinar que quaisquer alterações aos elementos declarados anteriormente devem ser efetuados através de uma apresentação de uma declaração de substituição. Esta declaração de substituição, quando da alteração da declaração de substituição resulta imposto inferior ao que anteriormente foi declarado, eu terei que efetuar isto num prazo de 1 ano, a contar da data da entrega da declaração que está a ser substituída. E como isto vai dar origem a um reembolso, o reembolso deverá ser efetuado até ao fim do segundo mês seguinte à data da submissão da declaração de substituição. Qual é o objetivo da projeção deste diapositivo? É tentar elucidar que a figura que existia anteriormente de compensação do imposto de selo pago a mais numa guia, a figura da compensação de imposto de selo em guias seguintes é substituída pela lógica de substituir a declaração mensal de imposto de selo do período a que reporta. Deixa de haver a figura de compensação em períodos seguintes e passa a haver a figura da declaração de substituição. Esta declaração de substituição, esta declaração mensal de imposto de selo é que está aqui projetada e destacando desde logo no canto inferior direito a possibilidade de estarmos perante a primeira declaração ou a tal declaração de substituição e destacando também aquele quadro 5 onde relata o tipo de operação ou facto. Uma das questões que tem vindo a ser frequentemente colocadas nas reuniões livres é se as operações que estão isentas de imposto de selo também devem ir à declaração mensal de imposto de selo. E a resposta a esta pergunta é sim. Aliás, nesta coluna
coloca-se o código 0 para os factos que estão sujeitos e não isentos de imposto de selo, para aqueles em que há liquidação de imposto de selo, e depois coloca-se o código apropriado a cada uma das isenções, o código apropriado caso a operação esteja isenta. Portanto, esta declaração deve ser sempre apresentada pelos sujeitos passivos, quer estes tenham liquidado imposto, quer só tenham realizado operações isentas. Repito, quer só tenham realizado operações isentas. Ou seja, só não existe a obrigação de entrega da declaração mensal de imposto de selo para o período em referência se não tiver realizado nenhuma operação sujeita a imposto do selo. Portanto, é uma ressalva que interessa fazer a este nível. Eu queria complementar aqui com um pormenor que, mais uma vez, na linha de outros que já tivemos a oportunidade de conversar, nos leva a mais atenção e mais assertividade e tempestividade na informação que nos chega. Porque se até hoje, exemplificando isto com o que acontece, não é? Falar no mesmo. Se até hoje entrou dinheiro na conta bancária, ok, foi transferido pelo sócio, e o contabilista dá conta disto, se calhar, 3 meses depois, e ainda depois de perguntar ao sócio, ainda fica em aberto se aquilo vão ser prestações suplementares de capital, ou se vai ser feito o contratozinho de suprimento, invocando a isenção de imposto de selo. E isto podia andar ali a enrolar, para se decidir, na pior das hipóteses, até à entrega de uma IES, onde isto poderia ter que constar no anexo Q, isto muda radicalmente. Ou seja, nós estamos obrigados a perceber estes empréstimos, portanto, para falar do exemplo dos suprimentos ou das operações de tesouraria, porque ambas podem beneficiar da isenção de imposto de selo, atempadamente, a ponto de as colocarmos na declaração de imposto de selo do período em que aconteceu e que invocamos a isenção. Salientando que o prazo é 20 dias. Ora, exatamente. Salientando que isto, se aconteceu... Ou seja, temos de ter conhecimento dessa realidade, porque o cumprimento da obrigação declarativa é 20 dias depois, no limite. E as operações isentas, na minha perspectiva, são as que vão levantar aqui mais questões. Porque não estamos habituados a preocupar-nos com elas assim no imediato. Porque se há uma letra que é sacada, isto está rotinado e interiorizado, que há um imposto de selo liquidado e tem que se pagar. Não é? E situações como estas de suprimentos e das operações de tesouraria, haverá várias outras com isenções que nos obrigam a ter esta atenção em cima do acontecimento. Claro que também poderemos, deu-se conta 3 meses depois, há uma declaração de substituição a entregar. Mas depois isto vai ter coima, não vai, portanto, é melhor não arriscarmos, portanto, e o ideal seria que não houvesse coima, mesmo que uma situação destas pontualmente fosse detectada, não é? Nós temos uma declaração recapitulativa, não é? Se ainda hoje for entregue fora de prazo, não tem gerado coimas. Portanto, o sistema não os põe cá fora. Portanto, numa fase de adaptação, uma abordagem deste género para esta declaração com substituições, por exemplo, para declarar operações destas, mas sim, temos que pensar nisto no dia-a-dia, com informação mais a tempo e horas. Há outra questão subjacente à criação desta declaração mensal, porque isto, na minha perspectiva, deve exigir a revogação do anexo Q. Tal e qual. Não faz sentido porque há uma duplicação de informação. Neste momento, o anexo Q não faz sentido continuar, porque essa informação vai ser obtida através das declarações mensais, aliás, até com maior grau de detalhe, diria eu. Mas a partir dessa expectativa. Ou seja, convém realçar aqui outro aspecto, é que as isenções, eu vou ter que mencionar a norma que apliquei para a isenção. Portanto, isto não é uma simples informação, portanto, isto tem aqui uma informação com algum grau de detalhe. E, portanto, penso que é uma oportunidade para revogar o anexo Q, que aliás é um anexo que já não se justifica muito. Já agora levem o L agarrado. Isso é mais difícil, diria eu. Bem, o Q justifica-se estar lá, porque estamos ainda a entregar 2019, logicamente. Mas, efetivamente, depois desta transição... Claro, tem que ficar em agenda. Para declarações posteriores, para declarações de 2020 e seguintes, o que não fará qualquer sentido, como é óbvio. Claro. Ok. Prosseguindo então, há uma alteração aqui ao artigo 5º, número 1, linha H, que tem a ver com aquela questão que há bocado vos disse, da substituição da figura da compensação do imposto de selo pela figura da declaração de substituição. A razão pela qual o artigo 51 foi revogado, porque era o que falava da compensação de imposto de selo.
Por outro lado, a referida lei aditou os números 3, 4 e 5, introduzindo, tal como vos disse ainda há bocado, a figura da declaração de substituição de imposto do selo. Uma das principais alterações ao imposto de selo está aqui, o artigo 7º, número 1. Nomeadamente o artigo 7º, número 1, as alíneas G e H, com particular foco para a linha G e a alteração do teor da linha H. A primeira alteração, uma alteração de pormenor, que vai basicamente clarificar o conceito, onde se dizia operações financeiras, passa-se a dizer efetivamente a realidade que está aqui em causa. Estamos a falar de empréstimos. Por outro lado, é alterado o artigo 7º, número 1, a linha H. E o artigo 7º, número 1, a linha H, implica que eu faça aqui a introdução de algumas notas. Primeiro, eu acho que a referência, temos jurisprudência para o que está na base disto, está licitada no canto superior direito. É um acórdão do Supremo e um acórdão do Tribunal Arbitral, onde estas questões foram discutidas. E o que está aqui em causa são os denominados contratos de gestão centralizada de tesouraria, ou também denominada de cash pooling. Simplificando. Imaginemos um grupo de empresas em que há uma empresa que gera liquidez, tem até excessos de liquidez, e a empresa, este grupo de empresas decide centralizar esta liquidez numa única empresa. E vai ser essa empresa do grupo, a empresa centralizadora dos excedentes de liquidez, vai ser esta empresa do grupo que vai redistribuir para outras empresas do grupo que tenham necessidades ou até proceder a aplicações financeiras. Isto tem uma série de vantagens. Vantagens comparativamente a recorrer a empréstimos, vantagens em termos de tesouraria, vantagens em termos do próprio balanço das empresas, vantagens porque no caso de empréstimos com juros até poderia haver retenção na fonte no caso dos juros. E, portanto, poderá haver aqui vantagens no recurso a esta figura de gestão centralizada de tesouraria. Bom, o que é que sucede? Quando uma empresa tem um excesso de liquidez e entrega este excesso de liquidez a outra empresa do grupo, a questão que se colocava era, primeiro, estamos perante um empréstimo, e aqui pacificamente era considerado que sim, estamos perante um empréstimo sob a forma de conta corrente. Não é propriamente um empréstimo que tenha um prazo delineado, é um empréstimo em conta corrente. Por outro lado, sendo um empréstimo em conta corrente, estaria abrangido pela incidência e sujeito a imposto do selo. Para que beneficiasse da isenção do imposto de selo, havia três requisitos, havia três requisitos, que eram três requisitos cumulativos. Tinham que se verificar os três em simultâneo. O primeiro requisito é que o empréstimo fosse realizado em empresas com as quais houvesse uma relação de domínio ou de grupo. Pacificamente, este requisito era demonstrado. O segundo requisito é que o prazo do empréstimo não fosse superior a 1 ano. Ora, como era um empréstimo em conta corrente, também se demonstrava que estes empréstimos não eram efetuados por prazos superiores a 1 ano. O problema era o terceiro requisito cumulativo. E o terceiro requisito para que se aplicasse a isenção deste tipo de financiamentos é que ele tem que visar exclusivamente ou tem que se destinar em exclusivo a satisfazer carências de tesouraria dessas empresas, para onde os excedentes serão canalizados. Ora, aqui é que estava o problema. É que na maioria destes contratos de cash pooling, o objetivo até poderia ser parcialmente colmatar carências de tesouraria, mas tinha muitos outros objetivos, aquele que há bocado vos referi, tinha muitos outros objetivos para além deste. Até porque muitas das vezes estes excedentes de tesouraria que eram captados por uma das empresas do grupo eram utilizados em aplicações financeiras. E, portanto, dificilmente as empresas conseguiam demonstrar, e teriam que ser as empresas a demonstrar, porque estamos a falar de uma isenção, e elas estão a invocar esta isenção, dificilmente conseguiriam demonstrar que estava cumprido este terceiro requisito. E quer neste acórdão, em ambos os acórdãos, chegou-se à conclusão que as empresas não poderiam beneficiar da isenção da linha G do número 1 do artigo 7º nas operações de cash pooling. Razão pela qual se alterou a redação da linha H. E, de acordo com a nova redação da linha H, prevê uma isenção para empréstimos, incluindo os respectivos juros, por prazo não superior a 1 ano, empréstimos em conta corrente, quando concedidos por sociedades no âmbito de contrato de gestão centralizada de tesouraria, os tais contratos de cash pooling, a favor de sociedades com as quais existe uma relação de domínio ou de grupo. Vejam que caiu aqui o requisito que as empresas não estavam a conseguir demonstrar em tribunal, a carência de tesouraria. E, portanto, passou de 3 a 2 requisitos. E, com isto, os contratos de cash pooling passam a beneficiar da isenção de imposto de selo. Já agora, relativamente à questão da relação de domínio ou de grupo,
passam a beneficiar da isenção de imposto de selo, salvo só aqui um requisito, que vamos falar mais à frente, se calhar, salvo aqui só uma particularidade que temos de ter em conta no número 2 do artigo 7, mas mais à frente lá iremos. Relativamente à questão da relação de domínio ou do grupo, o que é isto? O legislador veio esclarecer que relação de domínio ou do grupo é quando uma sociedade dita dominante detém há mais de um ano, direto ou indiretamente, pelo menos 75% do capital de outras sociedades que lhe confiram um direito maior ou igual a 50% dos direitos de voto. Portanto, esta questão de relação de domínio do grupo, que até aqui não estava esclarecido no Código de Imposto de Selo, tinha que se buscar este conceito ao Código das Sociedades Comerciais, passa agora a estar taxativamente explicitado no número 8, que é agora aditado ao artigo 7º. Portanto, a alteração à linha H visa fundamentalmente trazer a isenção para este tipo de contratos de gestão centralizada de tesouraria, que envolve geralmente grupos de empresas, grupos de sociedades. No âmbito do artigo 53, número 3, a linha D, há aqui uma alteração no âmbito do registro das operações e atos sujeitos a imposto de selo, em que o sujeito passivo deverá evidenciar na sua contabilidade quaisquer alterações decorrentes da apresentação da declaração de substituição. Mais uma vez, aqui falava-se em compensação de imposto, agora passa-se a falar em declaração de substituição, portanto é esta a lógica desta alteração. Tal como vos disse há bocado, com o objetivo de haver um desincentivo ao endividamento das famílias, há, uma vez mais, tal como ocorreu ano passado, o agravamento em 50% das taxas de imposto de selo sobre o crédito ao consumo. Só que ressalva-se aqui o seguinte, é que este agravamento não se aplica aos contratos que já tenham sido celebrados e estejam em execução. Porque eu chamo a vossa atenção que este imposto de selo aplica-se não só à celebração do contrato, mas a eventuais prorrogações do contrato. E salvaguarda-se aqui algo que no passado, quando este agravamento ocorreu, não tinha sido salvaguardado. Quer isto dizer que, com o Orçamento de Estado para 2020, são estas as taxas, as da coluna da direita, da verba 17.2.1, que passam a ser aplicadas. Por outro lado, com o agravamento, ou seja, para além de haver alteração das taxas, ainda há o agravamento em 50%. As alterações das taxas são estas, que está na última coluna onde se refere ao Orçamento de Estado para 2020, que passam a ser agravadas em 50% e, portanto, passam a configurar aquelas taxas que estão ali evidenciadas. Estamos a falar de taxas de imposto de selo que se aplicam ao crédito ao consumo. Estas serão as taxas em vigor durante o ano de 2020 no âmbito do imposto de selo do crédito ao consumo. E assim sendo, se não houver mais observações por parte dos meus colegas, dou por terminado este módulo dedicado exclusivamente às alterações em sede de imposto de selo, do quais, sem dúvida, destaco a declaração mensal de imposto de selo, a figura da declaração de substituição da declaração mensal de imposto de selo e a isenção de imposto de selo em matéria de contratos de cash pooling.